Bom dia, produtor. Fala com você, produtor rural, nesta manhã de quinta-feira sobre o preço do milho e da soja, que estão em patamares bem inferiores aos praticados no ano passado. E isso tem preocupado muita gente. O mercado está travado, o momento atual é preocupante e já existem armazéns que estão lotados. Não existem armazéns disponíveis mais na região de Mato Grosso do Sul. Alguns produtores estão utilizando os silos, aquelas bolsas de armazenagem, para armazenar milho e também soja. Ô João, vamos falar com o João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do SBA. João, o momento é preocupante, não está tendo um escoamento dessa produção. Será que o produtor está segurando para tentar depois comercializar com preços melhores? Será que isso vai acontecer? Bom dia. Bom dia. Não vai acontecer, está acontecendo. Você vê hoje o mercado internacional com o preço da soja abaixo de $10 por bushel. Isso equivale a pouco mais de $22 no porto, 66, 67 no porto. Quando você traz esse preço ao interior do Brasil, você fala em 51, 52 aqui no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso em algumas regiões. O que faz o produtor? Ele estava contando vender isso a 60. Aliás, muitos venderam a 60 para entregar agora. Usaram o chamado mercado futuro, mercado a termo. Aí o pessoal achou que 60 era pouco, não vendeu, agora está 51, 52. O mercado trava, porque esse preço, quando o produtor não tem uma excepcional produtividade, ele praticamente empata. O que ele gastou, ele vai se ressarcir. Quem colheu 50 sacos por hectare, se você botar todos os itens na conta, ele dá um custo de lavoura acima de R$ 2.600, então vendendo 50 e colhendo, vendendo a 50, 51 e produzindo 50 sacas por hectare, dá 0 a 0. Você viajou recentemente, viajou pelo estado de Mato Grosso do Sul, pelo interior do estado. E como está a situação na BR-163, que é a principal via de acesso aqui de Mato Grosso do Sul até Mato Grosso, até os portos do Pará? Como está a 163? Bom, vamos falar Mato Grosso do Sul, de Sonora a Mundo Novo. Você vê a 163 vazia de caminhões. Tanto caminhão boiadeiro, transportando animais para abate, bovinos, como caminhões grandeleiros. Você vê muito carro de passeio, caminhonetes, carro de passeio. Você não vê quase caminhão de carga. O que está acontecendo? Parte é que está havendo uma mudança no perfil de transporte no Brasil. Isso também é um outro fato que está ocorrendo. Ou seja, as ferrovias estão disputando mais espaço com as rodovias para transportar. A ferrovia que transporta aqui de Rondonópolis para Santos, ela aumentou a sua capacidade de transporte, porque houve uma duplicação do trecho Campinas-Santos. Então, antes descia 13 comboios por dia, hoje desce mais de 20 comboios por dia para Santos. E ela, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, que ela não carregava um grão aqui no Mato Grosso do Sul, aparentemente deve começar a carregar agora com a reativação do terminal ferroviário em Chapadão do Sul, que ficou 8, 10 anos abandonado, aquele terminal. A grande questão é que o preço no porto é muito baixo, então o produtor e as trading, todo mundo que trabalha no setor tem que tentar achar um caminho que possa sobrar alguma coisa para trade e para o produtor. Então, o que está acontecendo? Mato Grosso, a partir de Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, subindo ao 63, ela não compensa mais trazer para Rondonópolis e embarcar na ferrovia ou trazer para Rondonópolis ou levar de Rondonópolis para frente, de Lucas para frente, em cima de caminhão. Fica muito caro o transporte. Então, eles estão levando para Miritituba, no Pará. Sobe, Sinop, atravessa o estado do Pará e chega lá. O problema todo é que com essas chuvas que aconteceu em fevereiro, março e depois agora está voltando a acontecer, tem um trecho de 136 quilômetros que não é asfaltado, então tranca, atrapalha, atrasa o processo. Mas na hora que limpar o tempo e tiver condições de tráfego, você vai ver uma tendência muito grande de levar para lá, ao invés de trazer para o Porto de Santos e para o Porto de Paranaguá. Essa é uma das causas que a própria BR-163, a concessionária aqui no Mato Grosso do Sul, eles contavam com esse transporte desse grão que passaria pelo Mato Grosso do Sul com destino a Santos ou Paranaguá. O que está acontecendo? Não está passando. Ou seja, ou ele está indo para Miritituba, ou ele está vindo a Rondonópolis carregando em vagões e indo até o Porto de Santos. Agora, isso é uma questão lógica, ou seja, o setor ele tem que procurar a maneira. Se você pagar R$320 para levar de Lucas do Rio Verde a Santos, você está falando alguma coisa quase de R$20 por saca
no Porto está 69, vai pagar, não, 67, vai pagar 45, o produtor não vai vender. E esse preço também, Antônio, não remunera o produtor americano. Então, até nos Estados Unidos, que hoje a China não está conseguindo formar lotes grandes aqui no Brasil em função do preço, ela está tentando, nos Estados Unidos também não está conseguindo formar, porque o estoque remanescente de soja americano, o produtor está disputando a um preço melhor, que é um preço melhor que $10 por bushel. Quem pode entrar no mercado agora é o argentino, só que o argentino ele privilegia a transformação do grão em óleo e farelo, ao invés de exportar o grão in natura, como faz o Brasil e faz o Paraguai. Então, o mercado nesse momento está travado. O mercado aqui, vamos pegar o exemplo de Mato Grosso, ele está 2 semanas atrás, chegou a valer R$51. Ontem eu estava em Maracaju, já se fala em 54. Mas mesmo esses R$3 que aumentou em função do câmbio, que deu uma melhoradinha, foi de 3,11 para 3,14, em função do pequeno melhora nos preços na Bolsa de Chicago, mesmo assim não estimula o produtor a vender. E o milho ontem fechou em São Paulo, em Campinas, a 27,30, a saca de 60 quilos. E a partir de junho vai começar a ter a colheita da segunda safra de milho. Será que o preço vai abaixar ainda mais? O milho está de um lado, está excepcional as lavouras. Aqui no Mato Grosso do Sul não dá para reclamar não. Fazia tempo que eu não via lavoura tão bonita, tão formada, tão vigorosa, tão sadia. O milho está na fase de reprodução, na sua grande maioria está na fase de reprodução, já pendoou, a boneca já está sendo fecundada, ou seja, há uma tendência de uma safra cheia, que pode chegar até perto de 9 milhões de toneladas. A primeira grande dificuldade será daqui de 70 a 80 dias, quando esse milho estiver pronto para a colheita, e armazenar aonde? Você teria que ter escoado uma parte significativa dessa soja já vendida e já transportada, para quê? Para que abrisse espaço para o milho. Ontem eu vi silos bag com soja, não com milho, com soja. Ou seja, muitas regiões a produção de soja, a produtividade foi tão boa que a rede de armazéns não tinha espaço para armazená-los. Então, o que eles fizeram? Colocaram em silo bag. Está ocorrendo um problema sério, que ninguém está questionando, mas que seria importante o pessoal se preocupar. Você hoje, em algumas regiões do Brasil, você tem muita presença de javali. Você tem no sul do Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul. Quando você vai em Goiás, naquela região próxima ao Parque Nacional das Emas, aí não é javali, é queixada. Esses animais estão furando esse silo bolsa. O animal aprendeu que ali tem alimento, está furando. Então, esse é um risco grande que o pessoal tem. Depois de estar armazenado, perder uma parcela do produto por umidade, por fungo, etc. Porque esses animais, eles furam o silo bag. Então, o produtor tem que ter um cuidado excepcional com isso, especialmente com esses dois tipos de animais, javali, aqui e lá em Goiás, com os queixados, porque esses animais furam esses negócios. Ô João, falando do preço do milho ainda, o que você acha que vai acontecer até junho? Porque até junho muita coisa vai acontecer. Até junho vai ter a colheita da segunda safra de milho. Se o preço já está em 27,30 em Campinas ontem, qual que é a projeção para os próximos meses? Olha, a tendência é que não há expectativa de aumento, porque você tem um estoque grande nos Estados Unidos, o americano está plantando milho nesse momento, está atrasado um pouquinho o plantio em função das excessos de chuva nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que vai impactar na produção. Então, é muito cedo para você fazer qualquer comentário, avaliar que isso vai impactar na produção. Aqui no Brasil, nós temos uma expectativa de colher mais de 60 milhões de toneladas na segunda safra. Mato Grosso está muito boa, aqui está bom, Goiás, Paraná. E você vai ter o preço no porto, fala-se em 29, pouco abaixo de 29. O nosso custo é caro para levar até o porto, gasta mais, vamos pegar o exemplo nosso aqui, R$12 por saca. Isso traz a R$17 ou a menos de R$17. R$17 é menos que o preço mínimo. Então, o que está acontecendo? A lavoura de milho é uma lavoura que não é barata, é uma lavoura que custa mais de R$1.800, R$2.000. Se você colher bem, você vai empatar. Isso é ruim, muito ruim para o setor. O ano passado foi o inverso, você teve nessa época um preço muito alto,
havia escassez de milho e esse ano há uma perspectiva de haver um excesso de oferta e você não ter a válvula de escape da exportação, que é a exportação. Se você tivesse exportação, você teria condição de desovar, colocar 3, 4 milhões de toneladas no porto e exportar. Nesse momento, a esse patamar de preço, a menos que haja uma reação significativa no câmbio, o que até agora não se mostrou, ou que haja realmente um impacto de atraso de plantio, substituição de área nos Estados Unidos de milho para soja, e que o mercado comece a sinalizar que a oferta de milho não será tão expressiva e começa a melhorar o preço. Agora, isso tudo é conjectura nesse momento. O que está valendo é que o preço está baixo e não há perspectivas a curto prazo de reação do preço. Perfeito, João. Vamos acompanhar o preço do milho, da soja, vamos estar acompanhando semanalmente esses números.